Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de conjuntos finitos e a ideia dessa videoaula essencialmente é o seguinte, definir o que é o conjunto finito, dar um pouco de intuição do que a gente quer provar e vamos fazer uma demonstração no final que essencialmente a quantidade de elementos está bem definido. Já vou deixando claro que a demonstração é um pouco chata de escrever, mas a intuição é fácil fazer. Então é uma aula, vamos dizer, com escrita um pouco mais complicada. Essa vai ser a ideia. Mas a estrutura da prova, a ideia da prova é relativamente simples. Então vamos começar a ideia. Então antes de tudo, seja esse N o nosso conjunto, vamos dizer, contador. Tá? O que quer dizer N? Quer dizer que o meu conjunto tem N elementos. E 5 elementos, e 7 elementos. E o que a gente quer fazer é o seguinte, pega esse conjunto X aqui, que a princípio nós temos 4 elementos. O que significa dizer que temos 4 elementos? Vamos fazer uma pequena análise para entender o que a gente está fazendo. Bom, a gente pega cada elemento e começa a contar desse jeito. 1, 2, 3, 4. O que quer dizer isso? Aqui associamos o número 1, aqui associamos o número 2, aqui associamos o número 3 e aqui associamos o número 4. Isso aqui em outra linguagem significa o quê? Que eu estou colocando uma função, que aqui no nosso caso é o I4, e a gente está pedindo o seguinte, para cada conjunto nós associamos um elemento do I4, e para cada elemento associamos apenas um único elemento do conjunto, ou seja, o 1 está identificado com esse, o 4 está identificado com esse. Então se está identificando tudo que tem direito, a gente está pedindo que a minha função seja bijetora. É comum na escrita a gente não usar o 1, porque 1 assim não fica bom. Mas a gente trabalha com x1, x2, x3 e x4. Então, ao invés de falar 1, 2, 3, 4, x1, x2, x3, x4, pode dizer que o conjunto está em x, mas essa aqui é a minha bijeção. Essa aqui eu estou associando o 1, o 2, o 3 e o 4. Preferi f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4. É apenas um símbolo, não é só para organização. Então, só para vocês terem uma ideia, então vamos definir a situação toda. O que quer dizer o conjunto é finito? O conjunto é finito se ou ele é vazio, quer dizer que tem 0 elementos, ou se existe uma bijeção de IN para X. Ou de X para IN ou IN para X, tanto faz que uma é inversa da outra. No último caso, vamos dizer que X possui N elementos. A parte, vamos dizer, chata, é dizer que o N é único. N está bem definido. Ou seja, que se existe uma bijeção de X para IN, esse N é único. Vamos escrever isso um pouco. Então, qual é a ideia? Vamos supor que nós temos uma função que vai de X para IN bijeção. E eu tenho uma mesma função, outra g, na verdade, de x para im também bijeção. O que eu tenho que provar, de alguma forma, que n é igual a m. Tá, vamos lembrar que, antes de tudo, bijeção nunca é única. Eu posso ficar permutando elementos e trocar um pouco a minha bijeção. Se, por exemplo, o 1, 2 pode ir para o 2 e 1. Esse ser o meu segundo elemento e se tornar o meu primeiro elemento. Nada me impede de ficar fazendo essas trocas. Mas, cadê o apagador? Mas o que é importante é a existência de algum jeito nessa bijeção. Então, agora olha só o que a gente faz. Só para vocês verem que a gente, vamos dizer, some com esse conjunto X. É comum isso. Como? Eu coloco g a menos 1, isso aqui vai ser usado muitas vezes nesses argumentos, e m para x. Tá? E o que a gente vai fazer agora é aplicar g a menos 1, compor com f, tá? Então o im vai começar um elemento de m, que vai associar a x, que vai para in. Apesar de eu não ter provado isso, mas composição de funções bijetoras é bijeção. E a maneira rápida de provar isso que a gente faz é
exibir a inversa. É uma função que vai de IN para IM, também vai ser uma bijeção. Quem desejar, compõe isso aqui com isso, é exatamente a identidade. Então, isso que a gente quer fazer. E o que a gente quer concluir com essas bijeções é que o N é igual a M. Note, por exemplo, uma das maneiras, se o M for menor que N, então IM está contido em IN. E o que eu quero falar é que se M está contido em IN e tem uma bijeção, é que nenhum subconjunto próprio de IN pode ser uma bijeção dela. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Um outro ponto, então, uma das ideias possíveis para provar isso eu vou escrever de outro jeito. Eu quero provar que M é igual a N. Então, vamos supor, para a gente fixar as ideias, que M é menor ou igual a N. Então, o que a gente faz? O que a gente pode forçar é que se tem uma bijeção, a gente pode começar a fazer, por exemplo, o que a gente pode ficar fazendo? Vamos supor, ele vai para um outro conjunto, para um outro elemento. Vamos supor que vai para o 3. Em contrapartida, como temos uma bijeção, o 1 aqui vai para algum lugar aqui, que eu não sei quem é. O que eu posso fazer, vamos supor, 1 vai para o 3 e esse 1 aqui vai para o 5. O que a gente pode fazer? Essa aqui é a minha F. Vou chamar essa aqui de H. Essa aqui é minha H. Tá? A H está fazendo 1 ir para 3 e o 5 ir para 1. O que dá para fazer com o argumento de indução é o seguinte, eu criar uma nova bijeção em que o 5 vai para o 3 e o 1 vai para o 1. Ou seja, que o H de 1 é 1. O mesmo argumento eu posso aplicar no 2. O 2 vai para algum lugar e o 2 daqui vai para veio de algum lugar. Eu posso modificar de modo que o H de 2 seja igual a 2. E assim sucessivamente com o argumento de indução, H de M igual a M. Se eu provar que se o H de M é igual a M, não pode mais sobrar ninguém, porque todos já foram usados. Tá, esse argumento já foi usado, esse tipo aqui, não vamos usar ele. Mas esse argumento é usado, por exemplo, para provar que em álgebra linear, existência de base. A base está bem definida usando ideias de modificação. Tem uma videoaula disso, até deixo linkado só para vocês verem como que é. O que a gente vai fazer é modificar um pouco essa escrita aqui e provar um resultado. Só para ter uma ideia. Então a proposição é o seguinte, que a gente quer provar que o IN está bem definido. Seja X um subconjunto próprio de IN e suponha que existe X para IN bijeção. Então X é igual a IN. E um resultado, e aquilo é direto daqui, aquilo é uma reescritura da linha anterior por um motivo simples. Olha, se N para IM é uma bijeção, então N é igual a M. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que N é menor que M. Se N é menor que M, eu tenho uma bijeção IN para IM. E o que eu concluí é que X é igual a... Esse subconjunto aqui vai ser IM. Então, N igual a M. Tá, então, o que não pode acontecer é N ser menor que M em nenhum momento. Não pode ter bijeção entre seu subconjunto próprio e N, por exemplo. Então, deixa eu voltar aqui à escrita. E é isso que a gente quer provar. Então, como é que a gente prova isso? Uma das ideias são duas maneiras distintas, essencialmente, quando a gente quer provar do zero. Uma é aquele argumento em que exige um pouco de escrita, de ficar trocando, de modo que minha bijeção se torne identidade. Eu forço a identidade a aparecer. Uma outra ideia é o seguinte, vocês podem argumentar pelo princípio da indução, totalmente, criando um conjunto baseado nessa proposição, ou também pode fazer pelo princípio da boordenação. Que o princípio da boordenação, essencialmente, eu pego o complementar da proposição e provo que é vazio. Então a gente vai tentar escolher um caminho. Essencialmente, a argumentação é igual.
Tá? Mas vamos escolher pelo princípio da boa ordenação. Então, quem é o nosso conjunto? O nosso conjunto é o n pertencente aos naturais, tal que existe um x subconjunto próprio de IN e uma função, eu vou trocar a ordem aqui, de IN para x bijeção. Queremos provar o quê? Queremos provar que esse conjunto é vazio. Se a gente provar que esse conjunto é vazio, então o complementar disso é o seguinte: não existe bijeção entre conjuntos próprios de n para x. Então a única hipótese possível para existir uma bijeção é que x é igual a n. Então vamos agora supor o seguinte: supomos y diferente de vazio. Supomos que y é diferente de vazio. Isso mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever é pelo princípio da boa ordenação. Mas eu gosto de escrever isso aqui antes, algumas vezes. Ó. Note que 1 não pertence a y. Isso aqui, eu escrevo um note que, essa afirmação a gente fala que é trivial, porque para explicar isso é muito chover no molhado. Por exemplo, se 1 pertence a y, quem é o único subconjunto próprio de I1? É o conjunto vazio. Então, existe uma bijeção entre o conjunto vazio e n? Não. Senão a gente chove muito no molhado. Note que 1 não pertence a y. E, pelo princípio da boa ordenação, y possui elemento mínimo que denotamos por P mais 1. Esse é o meu elemento mínimo. O que eu vou querer provar é argumentar, já que existe uma bijeção entre um conjunto próprio de IP mais 1 e um conjunto X, tá? Existe uma bijeção entre X e IP mais 1 e que X é subconjunto próprio de IP mais 1, o que eu vou querer provar é que eu vou modificar um pouco e falar que o P também está em Y, o que é absurdo. Então vamos escrever isso. Então seja X subconjunto de IP mais 1 e F uma bijeção que vai de IP mais 1, por isso que agora eu resolvi trocar aqui, facilita a escrita, IP mais 1 para X bijeção. Então vamos fazer o seguinte, passo 1. Vamos supor que vamos ter um problema. Na hora de escrever isso, a ideia é o seguinte, eu tiro o P mais 1 daqui, o P mais 1 vai para algum lugar de X. Agora, o que eu vou fazer? Vamos supor que o P mais 1 vai para um elemento X aqui, que eu sei quem é. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou agora pegar o IP e ir para X menos X. Isso aqui vai continuar sendo uma bijeção. Se eu tirar o IP mais 1, etc., e aplicar a mesma F restrita a IP, isso aqui é uma bijeção. Só a única tecnicalidade que eu vou ter é o seguinte, se o X menos esse conjuntinho aqui continuará ou não sendo um subconjunto próprio de IP. Tá? Se for, temos um absurdo. Mas o que a gente vai ter que fazer é modificar um pouquinho esse X aqui, de modo que eu garanta que, com as devidas modificações, isso aqui continua dentro de IP para usar o argumento para dizer que P está em Y. Então vamos escrever isso. Então, se P mais 1
pertence a x, é onde vai me dar problema, que é o elemento que eu quero tirar, tome um elemento qualquer, k, pertencente a IP mais 1, menos o conjunto x. Tá? Ou seja, se o P mais 1 está em x, o que eu vou fazer é trocar o meu conjunto x por, essencialmente, o P mais 1 por K. Então, o que a gente vai fazer? Considere vamos dizer, x' igual a quem? O x menos. Agora, eu tiro o P mais 1. E depois disso tudo, eu uno com o elemento K. E o que eu faço é criar uma nova função, f' de x' para, ou melhor, de IP mais 1. Vou melhorar. De x' ou de x' para IP mais 1, em que o x vai para f de x, se x é diferente de k, e o k vai para f f menos 1. F é menos 1 de p mais 1 para x igual a k. E o que eu estou dizendo para vocês é que isso aqui ainda é uma objeção. Tá? Isso aqui continua. A única coisa que eu fiz foi trocar um elemento do outro. E vamos para o caso 2. E reduzimos ao caso abaixo. O segundo problema, então, que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Se P mais 1 não pertence a x. Então, o que eu vou fazer? Considere x'. Agora, o seguinte. A gente vai considerar x' igual a x menos o elemento que a gente vai jogar no fp mais 1. Tá, o que eu fiz? Olha, o p mais 1 vai ter que ir para algum lugar. Esse p mais 1 vai para onde? Vai para f de p mais 1. O que eu estou fazendo é considerar um subconjunto de x', o subconjunto de x dado por isso. E eu tomo g, que vai de ip, tá? Agora eu tirei o p mais 1, para x', em que para cada x, ou para cada n, nós associamos o f de n. Isso aqui é uma bijeção. Tá? Possui inversa. Só construir a inversa. Logo, o que a gente conclui com isso aqui tudo? Logo, P também é um elemento de Y. Pois x' está dentro estritamente de IP. E foi isso que a gente provou. Então, isso aqui é uma contradição. Então, o argumento é um pouco, vamos dizer, chato de escrever, mas é uma demonstração fácil. É isso que eu quero passar para vocês. A escrita é difícil. Mas o que a gente faz é, olha o P mais 1. P mais 1 tá ou não tá? Se não tiver, ótimo, faça restrição. Se tiver, faça uma modificação, um truquezinho aqui. E eu botei união K, mas só para efeito de união Kzinho. Tá? Tome K que não esteja aqui, um K fora de X.
Tá? Mas essencialmente a demonstração é pequenos truques, mas você pode olhar, a redação que é chata. Mas a ideia é simples. É isso que eu queria passar nessa aula para vocês.